Essa aula vai ser super rápida e ela é sobre o amor e o trauma. Essa pessoa que me pediu para falar sobre isso, ela tem uma questão muito séria sobre a memória que fica dos outros relacionamentos. Eu acho que isso é algo muito sério, é algo muito delicado de ser abordado, né? Abordado não, de ser melhorado, tá? Porque exige um esforço interno muito sério da pessoa que vive uma desilusão amorosa. Mas em alguma aula anterior em que eu falei para você sobre o processo de memória, por que sempre buscamos pelo que já conhecemos, nessa aula eu citei que a gente aprende por memória, que existem os neurônios espelho, né? E que a nossa dinâmica na nossa vida é sempre, o nosso cérebro está sempre colocando uma certa compreensão nos acontecimentos. E existe uma parte na nossa consciência que é uma parte mais fixa, porque consciência, vamos pegar aqui no nosso dicionário, acho que é importante você entender o que é essa consciência, né? Consciência, ó, quando se sabe a ação, tá? Consciência. O fato que se conhece ou se reflete sem mediação. E aí nós temos, ao total, 4 tipos de consciência. Esse autor aqui traz 4 tipos de consciência. A consciência ôntica, a consciência psicológica, a consciência estereotípica e a consciência religiosa. A consciência ôntica, ele diz, percepção transcendente de si mesmos para além do fato existencial e histórico. Ou seja, consciência ôntica seria aquele lugar de percepção que é transcendente, que é metafísico de você mesmo, muito além do teu nome, muito além de te conhecer a partir da tua família, a partir daquelas características que tu tem, que na verdade não são você enquanto ser, mas são você enquanto indivíduo histórico, né? A Jaqueline, por exemplo, eu sou sagitariana, eu tenho lua em Sagitário, sol em Sagitário, meu ascendente é em Sagitário e eu tenho um planeta que é em Capricórnio. Então, isso indica um determinado tipo de comportamento, um determinado tipo de modo de sentir, um determinado tipo talvez de modo de pensar, de sensibilidade, mas na verdade, em relação à consciência ôntica, isso não diz nada, absolutamente nada sobre mim. Enquanto ser, pessoal, é muito diferente, não tem rótulo, é simplesmente uma percepção, um sentir. Depois vem a consciência psicológica, e aí ele diz assim: campo monitor das reflexões histórico-organísmicas que determina a unidade e a identidade de comportamento do exposto ao resultado eu. Ou seja, ele fala espelho passepartout do existir individual. O que é esse espelho passepartout? Como que a gente pode entender isso, né? Passepartout, pessoal, é aquele quadradinho que a gente coloca nos quadros, que até fazem com que a imagem fique mais evidente, mais centralizada, ou seja, é um enquadramento. Um passepartout é um enquadramento. Ou seja, existe um enquadramento que é espelhado do meu existir. Isso aqui é a consciência psicológica, é a consciência também de emoções que eu tenho no meu dia a dia. Depois vem a consciência estereotípica. Essa consciência, o campo monitor registra não por acontecimentos os fatos internos ou externos, mas por organização temática. Aqui, a gente conhece apenas o que já é predisposto por tipologia de complexo inconsciente ou por matriz. Ou seja, essa consciência aqui é uma consciência que não vai ajudar nenhuma pessoa a enxergar as coisas com a sua essência. É um copia e cola. E aí, por último, traz a consciência religiosa.
Campo monitor é registrado por princípios apodídicos e sociais, independente das estruturas biouniversais. Então aqui se constitui um primado moralístico sobre o comportamento existencial. É aquele lugar, por exemplo, que a pessoa não come o sorvete porque ela pensa que comer o sorvete naquele determinado período é pecado. E se for pecado, ela vai ser punida. E se ela for punida, não vai ser boa para ela, porque Deus não vai amar ela como ela gostaria. E ela não gostaria de ser uma pecadora ou um pecador. E então, existe essa consciência religiosa que molda muitas pessoas e que molda também muitos comportamentos. Mas o que consciência tem a ver, então, com o amor e o trauma? Tem tudo. Porque se você viver na consciência ôntica, cada momento de relacionamento que você tiver, não vai fazer nem sentido você trazer o passado à tona. O passado não faz mais sentido porque você não é mais o mesmo. Agora, isso não é uma coisa tão simples de ser controlada e de ser compreendida, porque o teu cérebro, ele funciona por memória. E então, a dica que eu dou para você nesse vídeo é assim, ó. Você teve uma desilusão amorosa. Você se entregou, você foi traído, você fez demais pela pessoa e algumas situações aconteceram. A dica que eu dou para você é: faça uma reflexão dessa tendência que você tem, que talvez seja um modo infantil, talvez seja um modo não maduro de lidar com o relacionamento, porque talvez quando você se jogue num relacionamento, inconscientemente você esteja buscando o primado lá do teu papai, o primado lá da tua mamãe, e aí tem coisas que você não vai enxergar, como por exemplo, no processo de psicoterapia, eu já atendi muitos clientes que eu sei por campo de informação, por campo semântico, que a relação com o pai e com a mãe não foi nada agradável. Mas aquela pessoa, quando fala do pai e da mãe, relata a mãe como uma santa e o pai como um cara totalmente inatingível, moralmente perfeito, tecnicamente perfeito. Mas, na verdade, o corpo do cliente relata outra face. Ou seja, essa criança, esse adolescente ou esse adulto, ele não tem maturidade emocional para olhar de fato para o pai e para a mãe como indivíduos, como um homem e uma mulher, que podem ter defeitos, que podem ter, baseado no livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Aquela mãe que errou e que errou tá tudo bem, mas que aquele erro que a mãe cometeu me fez pensar na vida de um modo diferente, que não é sobre punir a mãe, não é sobre mostrar que a mãe está errada, mas é sobre mim, é sobre o meu processo autoavaliativo, é sobre o meu processo de autoconsciência. Então, numa desilusão amorosa, você precisa entender o que aconteceu e se isso que aconteceu é algo repetitivo. Aí, Jaque, eu sempre cometo o erro eu conheço uma pessoa e logo de cara eu já faço tal coisa e depois que eu faço tal coisa tudo piora. Você está agindo por memória. Então você precisa se ajudar e trabalhar e começar a agir diferente. A ideia é fazer diferente. Se você costumava aceitar um convite para um jantar e você sempre sai para jantar e deixa que o outro escolha o restaurante, começa escolhendo você o restaurante ou a balada ou a janta. Se você costumava, no teu relacionamento anterior, fazer tal tipo de carinho, cuidado ao fazer o carinho nesse modo nessa pessoa, porque você pode estar trazendo toda aquela memória à tona e isso talvez não te ajude. Então, amor e trauma é algo que não vai ter uma pessoa na face da Terra que não tenha se decepcionado com alguma atitude do seu companheiro. E a decepção no mundo amoroso está diretamente relacionada à expectativa e à projeção que nós fazemos do nosso cônjuge ou da pessoa que está sendo nosso companheiro ou a nossa companheira naquele momento.
A expectativa e a projeção são a estricnina das possibilidades. Em relacionamento amoroso, quando você colocar expectativa e projeção, você já está perdendo você na díade amorosa, no jogo do amor. O trauma é pressão evolutiva. Então, as pessoas cometem um equívoco muito sério de acreditar que o trauma é algo ruim, é algo negativo, é uma memória que me fixa naquela sensação, como eu ouvi na rádio. Hoje ao meio-dia, numa determinada rádio da cidade, eram 3 radialistas em um debate, e eles estavam falando sobre política, e um deles se revolta e diz assim: pessoal, meu Deus, eu sou radialista há tantos anos e todo ano nós falamos da mesma coisa. A gente analisa a política do mesmo modo, Daí ele meio que entrou em crise, assim, ao vivo ali falando, porque ele disse: será que não tem outra coisa que a gente pode falar diferente sobre a política, sobre os candidatos? Porque eu tô com a sensação que é sempre o mesmo modo. E aí um deles falou: não, porque aí é que tá. É como agora na enchente, começou a chover aqui na cidade, todo mundo já fica com pânico da chuva. Justo que o cara estava trazendo também ali o aspecto da memória e o aspecto do trauma. Então não confunda, porque trauma é pressão evolutiva. Você aprendeu de forma equivocada que trauma é algo ruim. Trauma, você pode entender agora, pegar uma borracha e limpar a tua memória. E deixa eu te ensinar o que é trauma, porque eu estudo o trauma há mais de 15 anos. O verdadeiro trauma é um acontecimento que te tira, muda o cenário, porque ele é algo que acontece, que muda completamente a harmonia com que a coisa estava acontecendo. O teu cérebro vive aquilo de forma muito individual, ou seja, é com você, não pode até envolver outras pessoas, mas o acontecimento, a fenomenologia do acontecimento acontece com você. Só você sabe dizer aquilo que você viveu. As outras pessoas não conseguem dizer o que você viveu dentro de você, porque é algo muito subjetivo, é algo muito pessoal. A partir dessa vivência, você vai ter 2 coisas que vão acontecer. Você vai ser pressionado a aprender com aquilo e migrar para uma evolução, para uma mudança, para um novo jeito de andar na tua bicicleta se você ralou o joelho, um novo jeito de andar naquela rua se foi naquela rua que tu ralou o joelho. Se você teve um trauma, por exemplo, empresarial, em que você contratou uma pessoa e houve uma decepção muito grande e aquilo ali acabou lá no judiciário, você com certeza vai fazer a contratação de um modo bem diferente a partir de agora. Tu vai seguir muito mais a tua intuição, tu vai ficar muito mais atento no momento de fazer o contrato e de trazer as pessoas para o teu entorno. Então, trauma é pressão evolutiva. E a segunda coisa que pode acontecer é por uma falha de consciência, por esse mecanismo que existe na nossa consciência, que é um mecanismo fixante, você fica preso naquela memória. E aquela memória é constantemente projetada na tua consciência. E aí, no caso de relacionamento amoroso, você pode estar com uma pessoa completamente diferente. Quem sabe você mudou internamente a partir do relacionamento anterior e você atraiu uma pessoa diferente dessa vez. Mas por memória, você vai acabar agindo com essa pessoa do mesmo modo. Então, o trabalho é seu de se permitir ser uma pessoa diferente, de educar a tua consciência num sentido de você está jantando com o teu novo namorado e veio a memória do antigo. Eu vou te ensinar uma técnica agora. É como se tu entrasse na tua mente e tu dissesse assim: não, cérebro, essa imagem tá errada. Não é para trazer ela aqui nesse momento agora, ela não deve estar aqui. É muito simples essa ferramenta e ela pode literalmente te salvar de inúmeras situações. Você pode utilizar essa ferramenta em relacionamentos, você pode utilizar essa ferramenta na sua empresa, você pode utilizar essa ferramenta de inúmeras formas diferentes, porque ela vai realmente corrigir a tua consciência quando houver essa reflexão errada e equivocada que o cérebro faz por causa desse mecanismo fixador e esse mecanismo programador que faz uma repetição que não é autêntica, que não é da tua alma, do teu ser.
tá bom? Espero que tenha curtido a dica e até a próxima aula.